primeiros posicionamentos da AGU, né, do Messias, a Advocacia Geral da União, não foram bem vistos na área ambiental. Nesse início de mandato, as manifestações assinadas pelo advogado-geral da União, o Messias, buscam diminuir o enfrentamento de problemas socioambientais que são questionados no Supremo Tribunal Federal. Em nota, o órgão afirma que as manifestações no STF têm o objetivo apenas de informar e atualizar a Corte sobre medidas do governo relacionadas a temas tratados nos processos. A AGU pede que o julgamento de mérito leve em consideração o fim do estado de coisas inconstitucionais, inaugurado no dia 1º de janeiro com a posse de Lula, como se a troca do comando da União fosse suficiente para corrigir distorções ambientais. Alguns ambientalistas acreditam que o posicionamento tem caráter político e é juridicamente precipitado. A intenção do órgão seria marcar o STF a diferença da gestão Lula com a de Bolsonaro, para não intervir na imagem do atual presidente, principalmente no exterior, onde Lula busca protagonismo. Ou seja, é o Messias messiânico. Não está fazendo nada, né? Todos os olhos se voltaram para aquela região por causa da crise humanitária dos Yanomamis. Aí vem 2 recordes seguidos. Pá, pá. Ah, não foi infiltrado. Não, mas vai melhorar por quê? Porque o Messias, né, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito. Né, nós saímos da grande noite do fascismo, genocida, e agora vai melhorar. Só isso, a palavra... É como o arcabouço fiscal. Só a minha palavra basta, Bissoli. Olha, você chamou aí quem poderia nos defender. É o Chapolin Colorado, porque ele é vermelho. O herói da América Latina. Ele é vermelho. É o herói da América Latina. Então é o herói vermelho que se diz o salvador da pátria, mas que não sabe nem também fazer os... O salvador da pátria já é Sassamutema. Está misturando. E nesse Chapolin Colorado com as suas trapalhadas, porque ele é quase um trapalhão, um palhaço, a gente fica vendo esse tipo de atitude. Por quê? O governo Lula nunca foi exemplo em questão ambiental. Todo mundo sabe, a própria ministra Marina, que hoje está no governo Lula, quando saiu do governo lá atrás, 2009, foi por divergir das políticas ambientais do governo Lula, por entender que ele não era um governo exemplar nessas pautas. Agora voltou, quis dar uma segunda chance, não vou entrar no mérito disso, mas eu vou arriscar dizer, assim como a ministra Simone e a ministra Marina, eu acredito que nenhuma das duas chega ao final do governo, porque foi um arranjado. 2 pessoas que nem anunciavam como ministras, teve que ser aquele final de reta, quase que de favor, para nomear no governo, e que certamente tem as suas convicções. Eu tenho certeza que a ministra Marina, quando entender que o governo Lula não vai andar na mesma direção do que ela acreditava... Ela vai continuar lá. E aí eu quero ver o que o governo vai explicar das pautas ambientais. E falo isso com uma preocupação, porque a pauta ambiental ela tem a sua importância no mundo. Principalmente no momento de dificuldade econômica, em que o Brasil quer abrir novos mercados, nós temos a questão ambiental, sim, como uma variável. Se uns gostam, não gostam, acham mais importante ou menos, eu diria o seguinte, teve uma época que surgiu o tal do ISO nas empresas. E as empresas que não tiravam certificação de ISO não conseguiam vender. Tem gente que achava que era uma bobagem, aquele monte de regra, tem gente que não achava que era uma bobagem, mas a verdade é que nós temos hoje uma coisa chamada ESG. E quem não se submeter a regras mínimas de sustentabilidade vai começar a ter portas fechadas para mercados no mundo, tanto para levar os seus produtos quanto para trazer coisas para o Brasil do ponto de vista de investimento. Então eu acho que é uma pauta séria, que tem que ser debatida sem politização, de forma técnica, com base em dados e números e acima de tudo. Não adianta o governo fazer um discurso e ter outra prática, que isso não vai resolver problema nenhum. Elaine, você que também é advogada, numa escala de 0 a 10, quão ridícula foi essa declaração, sendo 10 para o máximo de ridícula e 0 nada ridícula? Não, ridícula. 10? 10. Mas, de novo, né, eu quero chamar a atenção para a não politização do tema, né, gente? Independente aqui, claro, das questões aí pontuadas, a gente tem que lembrar, a gente está sofrendo com fortes chuvas no Nordeste, seca no Sul, a gente tem visto pessoas morrerem. Em São Paulo é cada tempestade que parece que o mundo vai acabar, a gente tem vivido isso agora aqui. E o que é isso? É o dióxido de carbono do desmatamento da Amazônia que vem para essa região. Nós somos um país tropical e com os ventos, com a massa de ar, acaba trazendo esse dióxido que faz com que a gente tenha aí fortes
fortes chuvas ou até em algumas áreas a questão aí da falta de chuva, como aconteceu agora no sul, né? A gente tem o Fundo da Amazônia, a ministra Marina Silva, ela é uma figura respeitada mundialmente nessa pauta, começou bem, começou levando essa pauta para o exterior, agora terá aí uma visita do governo Lula à China, a gente espera que ela vá para que arrecade dinheiro, mas é preciso trazer, mais do que trazer dinheiro, trazer as pautas, né? A gente tem aí a questão da emissão de certificado de carbono, que ninguém fala no Brasil, né? Agora mesmo vou atropelar aqui só um pouquinho a pauta para falar de uma coisa. Nós vamos falar aqui da lei das estatais com relação à Petrobras. A gente vê ali uma briga, né, do presidente da Petrobras com o ministro de Minas e Energia por causa de cargo no conselho, mas a gente só vê ali briga para transição de pessoas, não vê aí uma briga por pauta de transição energética que a Petrobras tem que discutir. É uma tristeza, né? Eu acho, Ricardo, se o governo quisesse dar um jeito sério, eu vou dar uma sugestão minha aqui. Para o meio ambiente no Brasil, não devia ser a Marina. O fato dela ser ministra já mostra que isso não é sério. Quem devia ser a ministra do Meio Ambiente era a secretária do Meio Ambiente do Alckmin, aqui em São Paulo, a professora Patrícia Fag Iglesias Lemos, que fez um trabalho sensacional que ninguém nunca fez pelo meio ambiente de São Paulo, e depois ela foi presidente da CETESB. Eu concordo contigo, não, a Marina, na época da Marina, no primeiro governo Lula, foi a época que mais teve desmatamento. O Brasil não tem um plano de desenvolvimento sustentável para a região da Amazônia. Então é só levantar a pauta e não tem nada para apresentar para o mundo. E nem para trazer dinheiro. Lembra? Ela falou, eu sou sonharte. Então está sonhando até agora, mas na prática nós não temos um plano real, concreto do Brasil, do Estado brasileiro para o desenvolvimento daquela região, para que a gente possa, de fato, equacionar o conjunto de problemas que tem naquela região. O Brasil não tem, é só discurso, é só levantar pauta, vai para o exterior para tentar conseguir dinheiro para o Fundo da Amazônia, mas ninguém dá dinheiro para ninguém, eles dão um trocadinho para sair na foto no jornal e acabou, mas um plano real não existe. Sem um plano real, ninguém vai conseguir dinheiro de verdade para desenvolver aquela região. Então, não há nada. O governo brasileiro está de mão abanando, fazendo discurso político. E aí, eles vão pôr a mão no meio ambiente ou só vai pôr a mão no meio? Se pôr, queimam. Bom, olha, Pavinato, em primeiro lugar, falar em não politização, na verdade, não passa de uma ficção, porque todas as pautas elas são politizadas. A diferença está em como determinados governos vão colocar prioridades e vão dar importância técnica, não é, às políticas públicas e o acompanhamento. Foi citado aqui, por exemplo, o próprio Ricardo trouxe a questão do Fundo Amazônia. Sabe como funcionava o Fundo Amazônia? Recebia fundos de alguns países, de outros países, para aquele fundo, só que a questão é que este dinheiro ia para organizações não governamentais e não existia qualquer relatório de monitoramento e execução das atividades, ou seja, aquele dinheiro ia e ninguém sabia, na verdade, para onde, para quê e como ele foi utilizado. Estas foram as grandes críticas ao Fundo Amazônia, que todo mundo quer. Esse dinheiro, Dani, vai para falar em bem, né? Para falar, agora tá tudo ok. Aí ele vai lá para a ONU, né? Tá tudo maravilhoso, ó. A ONG Agarante, né? Eu Agarante. Lembra do Eu Agarante? Lembro. Agora. E, Pavinato, uma das grandes discussões internacionais da área de cooperação internacional é justamente sobre a eficácia da ajuda. Porque a questão não é só enviar dinheiro, é ter a responsabilidade de que estes valores vão ser realmente implementados e vão saber, a própria população vai saber que sim, está tendo retorno, mas isso não acontece. Eu adoro. Organização não governamental que faz trabalhos sensacionais com o dinheiro do governo. Coisas de Brasil, não é? Mas eu